single day I'm gonna make something great. That's my way. Bom dia, meu nome é Rodrigo Ruano, sou advogado especialista em direito civil e direito de família. O vídeo de hoje ele é uma continuação do vídeo anterior sobre contratos, onde nós estamos tratando genericamente, sucintamente, sobre alguns preceitos modernos do novo Código Civil com relação ao direito contratual. No vídeo anterior, nós focamos mais na questão da boa-fé e da função social do contrato, que está prevista nos artigos 421, 422, 423 e 425 do Código Civil. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior, Contrato, parte 1. No vídeo de hoje, nós vamos trazer um outro artigo bastante moderno e que pode ser fonte de solução para a resolução de diversos problemas. Pode ser muito útil para você ou para algum conhecido seu. Daí a importância dessa parte 2 do vídeo sobre contratos. Afinal, como eu dizia no vídeo anterior, quem nunca fez um contrato, né? No cotidiano, no nosso dia a dia, nós fazemos e assinamos os mais diversos contratos possíveis. Existem inúmeras espécies de contrato, né? Então, contrato de locação, contrato de compra e venda, o contrato de empréstimo, o contrato de comodato, o contrato de financiamento, que eu já disse, enfim, uma série de contratos que é difícil até a gente ficar estipulando aqui. Então, esse assunto tem sido muito requisitado no nosso canal e hoje nós vamos tratar da resolução do contrato por onerosidade excessiva. Eu já tinha dito isso en passant no vídeo anterior, mas esse tema não se encontra especificamente nos artigos que eu tratei ali, que são os artigos 421, 422, 423 e 425 do Código Civil. Repita-se, essa questão da maior importância, ela tem um trato específico no artigo 478 do Código Civil. Olha que interessante o que diz o artigo 478 do Código Civil. Prestem atenção, nos contratos de execução continuada, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra parte, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. O que é isso? Isso é muito mais do que nós estávamos falando no vídeo anterior. No vídeo anterior nós estávamos falando da boa-fé, da função social do contrato, do equilíbrio que deve ter um contrato entre as partes para, em não sendo observado tal equilíbrio, eventualmente poder ser pedida a revisão das cláusulas desse contrato. Esse artigo vai além. Ele fala da resolução, ou seja, o contrato ele finaliza, ele termina quando ele for de execução continuada e a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa. Então veja você, vamos dar um exemplo aqui hipotético, genérico de um contrato de financiamento. Pode ser tanto de um imóvel como de um veículo, aonde, por algum motivo, algum acontecimento extraordinário, imprevisível, por exemplo, uma crise econômica, uma variação cambial, né, ou uma quebradeira econômica, uma crise internacional, o contrato contemple cláusulas de reajuste, de indexação, enfim, cálculos que às vezes torna a parcela monstruosa. Então, de repente, o financiamento de um imóvel que, de repente, sofre uma readequação, um reajuste por alguma cláusula contratual na ordem de 100%. Né? Então, um contrato cuja prestação era de 1.000 ou de 2.000, de repente está em 4, 5 mil reais.
E a pessoa às vezes ganha 5, 6 mil. Então quer dizer, ele se torna inviável. É isso que o artigo 478 diz e garante a você, presta atenção, aquela parcelinha sua que está subindo estrondosamente, que comprometia 30% do seu salário e que por algum motivo extraordinário, imprevisível qualquer, está comprometendo 80%, 90% do seu salário. Olha o que diz o artigo 478, vou repetir. Nos contratos de execução continuada, se a prestação de uma das partes, ou seja, a sua, se tornar excessivamente onerosa, com vantagem para a outra, em virtude de um acontecimento extraordinário imprevisível, poderá o devedor exigir a resolução do contrato. Ou seja, que o contrato se finde, que aquele contrato termine. É claro, restituindo as partes ao estado anterior, às vezes mediante entrega do bem, mas devolução dos valores e a liquidação das prestações que está endividando, que está corroendo a finança e que de repente está levando alguém à falência. Então veja, é o que nós falávamos no vídeo anterior, o contrato ele há que ser cumprido, é aquilo que eu tinha dito do pacta sunt servanda, que é um termo em latim que quer dizer os contratos devem ser cumpridos, perfeito, mas não é mais absoluto na concepção moderna do direito, onde se busca sobretudo a justiça contratual, o equilíbrio, a razoabilidade. Então o contrato ele é lei entre as partes, sim, desde que ele respeite seus requisitos, desde que ele traga um mínimo de equilíbrio e de condições entre as partes. O que a lei pune, a brecha que a lei abre, é para quando o contrato ele é distorcido, ele se torna altamente benéfico para um e altamente prejudicial para outro, a ponto de levá-lo à ruína. Isso a justiça não admite. Isso a lei permite abrir a discussão. No primeiro vídeo, com o intuito de revisionar as cláusulas, nesse vídeo atual, no contrato de prestação continuada, cuja parcela se torna demasiadamente excessiva e desproporcional por fatores imprevisíveis, o Código Civil novo permite a resolução, ou seja, a finalização do contrato. É claro, você não vai ficar com um bem e deixar de pagar, não é isso. Você precisa procurar um advogado, precisa acionar a justiça, mostrar que o contrato é de traço contínuo e as parcelas se tornaram assim impossíveis de serem suportadas, e aí o juiz é que vai aplicar e interpretar o direito no caso concreto. Devolve-se o bem, devolve-se o dinheiro pago e não tem mais prestação. É uma boa solução, de repente, para um contrato cuja parcela está comprometendo 70%, 80% da sua renda, e não era assim. Repito, por um motivo extraordinário, imprevisível, alguma cláusula aplicada nesse contrato tornou a prestação estrondosa a ponto de levar o devedor à falência. Aí é a brecha que a lei dá essa garantia para visar preservar, livrar aquele que está sendo excessivamente onerado. É isso que diz a lei. Excessivamente onerado, prejudicado, vilipendiado em seus direitos em prol de uma outra parte que está ganhando cada vez mais, tá? Esse desequilíbrio, essa situação de prestação que se tornou excessivamente onerosa em virtude de um acontecimento imprevisível é causa sim para a resolução do contrato. Por isso que eu digo, não se afunde em dívidas, não precisa falir, tá? Falir genericamente falando, porque falir, no caso das pessoas físicas, o termo correto é insolvência civil, tá? Não precisa chegar nesse ponto, A lei garante situações absurdas aonde o judiciário, o Estado, o juiz não vai se furtar ou em revisionar aquelas cláusulas que se tornaram desproporcionais, que é tema do vídeo anterior, ou até mesmo resolver o contrato, que é o tema do vídeo atual, com base no 478 do Código Civil. Então você tem direitos, tá? O intuito desse vídeo é apenas suscitar informações para que você tenha essa consciência, você tem direitos.
o que você precisa fazer é procurar um profissional, um advogado de sua confiança para poder exercê-los. É o advogado que vai interpretar se o preceito legal se enquadra na sua situação concreta e, se for, propor uma ação para que o juiz analise isso, escute a parte contrária, tem todo o processo, devido ao processo legal, contraditório, mas em se verificando a situação, no caso do artigo 478, resolva o contrato, recompõe as partes da situação anterior. Tá? Ainda que haja devolução do bem, mas pelo menos que haja também a devolução do que foi pago até então, né? E as prestações absurdas que estão levando a pessoa à crise, né? que não está suportando, elas vão ser liquidadas. Tá, ok? Então agradeço mais uma vez a atenção, espero ter ajudado. Peço a gentileza de curtirem o vídeo, de se inscreverem no canal, de compartilhar o link com os amigos e familiares, porque se esse não é o seu caso, pode ser o caso de algum familiar e um amigo seu que está sofrendo, que está de repente se afundando economicamente e não sabe que ele tem esse direito. Está ali, cumprindo esse contrato, comprometendo mais de 80%, 90% da renda, passando necessidade por não saber que o judiciário, que ele pode procurar o judiciário para revisar ou para resolver esse contrato. Agradeço, até mais. Every single day I'm gonna make